Você já ouviu falar num cara chamado Filippo Brunelleschi? Fala a verdade pra mim. Eu só ouvi falar esse nome quando eu li essa obra, que aliás eu estou utilizando como referência para tratar de alguns grandes gênios da humanidade. É escrita por Michael Gell, como você já sabe, e que retrata, dentre esses 10 gênios que ele destacou, Filippo Brunelleschi. Mas antes de dar continuidade, é preciso saber que, para desenvolver a sua genialidade, você precisa fazer a sua tarefa de casa. Isso significa dizer que a sua caderneta deve estar a postos, com a caneta na mão, e realizar aquelas atividades que eu tenho orientado em cada vídeo. Você se esqueceu? Procure lá pelo link os vídeos e reveja quais são essas atividades e, evidentemente, ao final desse vídeo, você terá mais um desafio. Bom, com relação a Filippo Brunelleschi, esse cara viveu no coração do Renascimento. Isso é, por volta de 1350 e 1450 aproximadamente. E naquela época havia um grande desafio aos arquitetos, que era a construção do Duomo, isso é, da cúpula da igreja ou catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, Itália, que estava inacabado, né, ainda não feita por 20 anos, esperando uma engenharia, porque a engenharia que existia na época não permitia a construção de algo tão monstruoso, considerando que a base era de 43 metros e a altura de 57 metros, sob a qual deveria se construir essa abóbada. E abriu-se uma concorrência na época e colocou-se à mesa, à discussão, vários especialistas, arquitetos, inclusive Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi tinha uma intuição, a partir evidentemente de grandes estudos que ele fez na área da arquitetura, nas suas pesquisas das grandes construções já existentes em Roma, e chegou com uma ideia genial, que era de construir colunas paralelas de tijolo, de tal forma, em forma de espinha de peixe e retorcidas, de tal forma que os materiais fariam matematicamente pressão de peso igual entre uma e outra, dando assim a sustentabilidade para que se erguesse um monumento de tal proporção. E ao propor a sua ideia, evidentemente que os outros riram da cara dele. Pela rua o chamavam de louco, mas mesmo assim ele não se deixou abater e apostou na sua ideia. Ele fez uma brincadeira com os seus concorrentes, pegando um ovo e desafiando-os a colocá-lo em pé sobre uma mesa de mármore. Todos tentaram de 1000 formas e não conseguiram. E ele, pegando o ovo, fez aquela pressão de tal forma que a base quebrou e o ovo parou em pé. Então os outros disseram: bom, assim, se eu soubesse que era dessa forma, até eu teria colocado o ovo em pé há muito tempo. Ele disse: exatamente o que eu penso sobre o meu projeto. Eu já posso ver, visualizar a cúpula realizada, construída desde esse momento, com o seu projeto. E assim ele ganhou na concorrência. E para fazer-se realizada essa obra, ele teve que bolar também uma navegação que pudesse transportar muitas toneladas de mármore e outros materiais para essa construção. Depois de 7 anos trabalhando nessa navegação e a primeira viagem cheia de mármore, eis que a barca afundou e ele perdeu todo aquele material. Mesmo assim, ele não desistiu e refez o processo, depois transportou esse mármore, criou uma engenhoca especial de roldanas para subir todo esse material naquela altura toda, e de tal forma que ele, persistentemente, ao longo de 26 anos, conseguiu finalmente finalizar a cúpula da Igreja Catedral de Santa Maria del Fiore. A grandeza e a genialidade de Brunelleschi se dá pelo fato de ele ter apostado numa ideia, de ele ter utilizado
um tempo, digamos, ocioso de forma proveitosa. Criatividade. A criatividade não é algo que nasce de uma mera inspiração, de uma varinha mágica, de um dado além, transcendental, misterioso. Não. Ela acontece a partir do momento em que a pessoa vislumbra uma solução para um problema, foca todo o seu esforço e sua mente, utiliza os seus neurônios, trabalha em cima dessa ideia e procura estratégias adequadas, procura informações e dorme e acorda com esse projeto em mente. É daí que surge a genialidade, ou que surgiu a genialidade de Brunelleschi. Evidentemente que ele criou um estilo arquitetônico inexistente naquele período e que apenas séculos depois se conseguiu fazer algo tão monstruoso como o fizera Brunelleschi. E aqui fica para você e para mim também, né, o nosso desafio de fazer acontecer a nossa genialidade. Qual é a atividade que eu proponho dessa vez? Considerando que essa lição de vida de Brunelleschi se perpetua até o presente momento e nos inspira, que tal pegarmos a nossa caderneta e fazermos lá a descrição de um projeto gigante para a nossa vida? De criar, digamos assim, uma ideia sobre a qual nós vamos trabalhar a vida inteira, ou pelo menos boa parte da vida. E assim, como uma espécie de legado que queremos deixar para a história. Que tal vislumbrar a solução para algum problema real existente no momento? E de que forma eu poderia realizar esse projeto? E é evidente que não basta definir o que fazer, mas que estratégias, que materiais utilizar e como eu vou, método, né? Como eu vou executar esse grande projeto. Que tal você começar a desenvolver o seu grande projeto da construção do Duomo, metaforicamente falando, de Brunelleschi, isso é, dessa grande obra que a maioria, de repente, desacredita que seja possível construí-la, mas que você, empregando a sua criatividade, dando um tempo para o desenvolvimento da sua criatividade, dos seus dons, seus talentos, quem sabe você chegue ao mesmo êxito ou próximo daquilo que realizou Brunelleschi. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.